no início do ano do calendário lunar hebraico, entre os meses de março e abril. Era uma época em que os reis costumavam ir para a guerra. Porém, conforme 2 Samuel no capítulo 11, ao invés de ir para a guerra, Davi mandou que Joabe, seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. E eles foram, e até venceram os amonitas, cercando a cidade de Rabá. Mas Davi não foi para a guerra. E ficou lá mesmo, em Jerusalém. E numa bela tarde, enquanto seu exército guerreava, enfrentando bravamente o inimigo, Davi dormia, tranquilamente, em seu palácio. E isso, por si só, já é bastante questionável, você não acha? Diga aí, nos comentários. O que você pensa dessa atitude de um rei, enquanto seu exército está em plena guerra? Era certo ele ficar dormindo de boa numa situação tão delicada como essa? Sim ou não? O que você acha? E naquela tarde, após ter dormido, Davi se levantou da sua cama, e foi passear em seu palácio. Foi aí então que, enquanto olhava lá de cima do terraço, Davi reparou numa mulher muito bonita que se banhava ao ar livre. Essa mulher era Batseba, a esposa de um soldado oficial de Davi, chamado Urias, que estava na guerra. Agora, eu lhe pergunto: o que queria uma mulher casada, como Batseba, enquanto seu marido estava na guerra, ao tomar banho, em plena luz do dia, num lugar totalmente aberto e com visão ampla para o palácio? Provavelmente despida, ou quase isso, porque foi esse banho que fez com que ela atraísse os olhares do rei Davi, a ponto de seduzi-lo, fazendo com que ele a desejasse tão cegamente. Comenta aí, o que você acha de Batseba? Uma mulher vilã? Ou uma mulher inocente que não sabia o que estava fazendo? Seria ela a culpada de seduzir o rei Davi? Ou seria o rei Davi o culpado de desejá-la naquele momento? Outra coisa para se pensar é: quando Davi percebeu que aquela mulher estava se banhando, como um homem íntegro que Davi era, ele poderia imediatamente ter virado as costas e entrado para o palácio, evitando assim um segundo olhar e fugido da aparência do mal, e de todas as consequências que isso lhe causou. Você não acha? Diga aí nos comentários. A seu ver, Davi foi culpado ou inocente nessa história toda? E como o próprio Davi disse no Salmo 42, que um abismo chama outro abismo, Davi mandou alguém descobrir para ele quem era aquela mulher. Então disseram-lhe: é Batseba, a filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou alguns de seus mensageiros irem buscá-la e eles a trouxeram até o rei, que coabitou com ela. Como era costume da época, Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação. Ou seja, Batseba apenas cumpria um ritual, mas não vigiava, como Jesus ensina em Mateus no capítulo 26 e versículo 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Depois disso, Batseba voltou para casa. Passaram-se alguns meses, e então, ela descobriu algo e mandou um recadinho para Davi, onde estava escrito: estou grávida. Você consegue imaginar a fisionomia de Davi quando ele leu esse recado? Será que ele já esperava por isso, ou não? Diga aí nos comentários. Na verdade, a primeira atitude de Davi quando ele leu esse bilhete de Batseba, foi a de enviar uma mensagem para Joabe, seu oficial na guerra, onde dizia: Joabe, procure aí um soldado chamado Urias, e mande ele sair da guerra e vir falar comigo. E Joabe assim o fez. Quando Urias chegou, fingindo haver um outro motivo para chamá-lo, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e o exército, se as tropas estavam bem e como ia a guerra. Você percebeu isso? Até aquele momento, Davi nem havia se preocupado em enviar algum mensageiro a Joabe, para saber como estava indo a guerra, onde o exército de seu país estava guerreando. Diga aí nos comentários. É muito estranho isso para um rei, você não acha? Então Davi apenas disse a Urias: vá para casa e descanse. Isso mostra que Davi só queria mesmo conhecer quem era o marido de Batseba, pois ele não o chamou para confessar-lhe o mal que havia lhe causado e muito menos para lhe pedir perdão ou algo assim. Foi por isso que ele arrumou essa desculpa de perguntar a Urias como estava indo a guerra, fingindo estar preocupado com isso.
Agora, pense comigo, será que isso não fez Urias desconfiar de algo? Já que, se Davi nem o conhecia direito, por que o rei chamaria logo ele, Urias, para lhe perguntar sobre a guerra? Há um simples soldado, um oficial, mas que, apesar de ser vizinho do palácio, era um desconhecido do rei, com tantos outros soldados oficiais conhecidos e de confiança do rei Davi, que também estavam na guerra, porque Davi chamaria logo ele, Urias? Depois que Urias deixou o palácio, Davi mandou enviar um presente especial para ele, destinado ao endereço de sua casa. Por que será que Davi quis dar esse presente para o marido de Batseba numa circunstância como essa? Hein? Escreve aí nos comentários o que você pensa sobre isso. Mas, ao contrário do que Davi pensou, ao enviar esse presente, Urias, naquela noite, não foi para casa. Urias passou a noite no portão de entrada do palácio com os guardas do rei. E isso acende aqui uma luz vermelha. Você acharia normal, um soldado que acaba de chegar de uma guerra, não estar ansioso para ir para casa, o mais depressa possível? Para ver, abraçar e beijar sua linda e amada esposa? Ou será que esse casamento de Urias com Batseba já não ia lá muito bem assim? O que você acha? Diga aí nos comentários. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo e perguntou-lhe: Urias, você acaba de voltar de uma guerra, depois de ter ficado fora há muito tempo. Então, por que você não foi para casa? E Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente da batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e dormir com a minha mulher, tranquilamente? Juro por tudo que é mais sagrado, que nunca poderia fazer isso. Essa atitude de Urias mostra que um simples soldado, como ele, estava muito mais preocupado com uma situação tão grave, a qual o seu exército estava enfrentando, e em defender, tão bravamente, o seu país na guerra, do que o próprio rei Davi. E aqui é que começa mesmo, o plano maquiavélico do rei Davi, pois, ele diz assim para Urias: você pode ficar aqui no palácio em Jerusalém, hoje e amanhã, depois eu te enviarei de novo para a guerra. E naquela mesma noite, Davi convidou Urias para jantar e fez com que ele ficasse bêbado. Porém, nem assim, Urias foi para casa. Pois, naquela noite, outra vez, Urias dormiu numa esteira, enrolado em seu cobertor, no quarto da guarda do palácio. Você acha que Urias agiu certo evitando de se encontrar com sua esposa? Será que Batseba traiu a Urias porque há muito tempo ele já havia deixado de exercer esse sacerdócio do lar, abandonando a sua família? Será que Urias não tinha filhos com Batseba? E aí, o que você acha de Urias? Culpado ou inocente? Diga aí nos comentários. Na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta para Joabe e mandou o próprio Urias entregá-la. Na carta, Davi escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde a luta é mais pesada e intensa. Depois se retire e deixe que ele seja abatido pelo inimigo. Por isso, ao cercar a cidade, Joabe colocou Urias numa posição próxima do muro, onde sabia que estavam os principais guerreiros do exército inimigo. Quando os soldados inimigos saíram da cidade para lutar, Urias foi abatido por eles, junto com muitos outros soldados israelitas. Aqui percebemos que a verdadeira intenção perversa de Davi ao chamar Urias no palácio, foi exclusivamente para tirar-lhe a vida. Então Joabe mandou a Davi um relatório com notícias da guerra. Ele disse ao mensageiro o seguinte: conte ao rei tudo o que aconteceu na batalha. Se depois que você contar tudo ao rei, ele ficar zangado e perguntar: por que vocês chegaram tão perto da muralha da cidade para lutar com eles? Não viram que eles poderiam atirar flechas do alto da muralha? Se o rei lhe perguntar isso, responda: Urias, seu oficial, também foi abatido pelo exército inimigo. Então o mensageiro foi a Jerusalém e deu um relatório completo da guerra a Davi, com tudo que Joabe lhe tinha mandado, dizendo: os inimigos eram mais fortes do que nós, e saíram para lutar, em campo aberto. Mas nós os forçamos a voltar para o portão da cidade. Então eles atiraram flechas do alto da muralha contra nós, e alguns dos seus oficiais desfaleceram. E o seu oficial Urias também foi um dos que foram abatidos pelo nosso inimigo.
Davi respondeu ao mensageiro: anime Joabe e diga-lhe que não fique preocupado, pois numa batalha nunca se sabe quem vai levar a pior. A espada devora este hoje e aquele amanhã. Diga-lhe que ataque com mais força, lutem, bravamente, até conquistar a cidade. O que você acha dessa atitude tão fria de Davi ao saber de Urias? Deixa aqui nos comentários. Então, Batseba soube o que ocorreu com seu marido e chorou por ele. Davi só esperou passar o tempo de luto e mandou trazê-la para o palácio. E assim, ela se tornou uma de suas esposas e lhe deu um filho. Mas o Senhor não gostou do que Davi fez. Então Deus ordenou ao profeta Natã para que ele fosse falar com Davi. Natã foi ao palácio, apresentou-se a Davi e começou contando-lhe essa parábola. Havia 2 homens que moravam numa mesma cidade. Um era rico, e o outro, pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e de muito gado. Mas o pobre não tinha nada, a não ser uma ovelhinha, que ele havia comprado. Ele criou essa ovelhinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo e até dormia em seus braços. A ovelha era como se fosse uma filha para ele. Porém, certo dia, um visitante chegou à casa desse homem rico. E em vez de abater um dos animais de seu próprio rebanho, o rico não quis fazer isso, ele preferiu tomar aquela ovelhinha do pobre. A abateu e com ela preparou uma refeição para seu hóspede. Então Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem rico, que fez isso com o pobre, não merece viver. Ele deve dar 4 ovelhas ao pobre, por ter lhe tirado essa ovelhinha dessa forma tão cruel e sem nenhuma compaixão. Então Natã disse a Davi: você é esse homem. E assim, lhe diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi e o tornei rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei um reino, onde você tem muitas mulheres, tornei você rei de Israel e de Judá. E, se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por quê, então, você desobedeceu aos meus mandamentos e fez algo tão horrível? Você fez com que Urias perdesse a vida na batalha, pela espada dos amonitas, só para você ficar com a esposa dele. Portanto, porque você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias, de agora em diante, a espada não se afastará de sua família, sempre alguns dos seus descendentes não terão um bom fim nesta terra. E também afirmo que farei com que uma pessoa da sua própria família venha a lhe causar a sua desgraça. Pois, de sua própria família, farei surgir o seu castigo. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas, diante de seus olhos, e as der a outro homem, e esse mesmo homem coabitará com elas em plena luz do dia e todos saberão disso. Pois o que você fez escondido e em segredo, eu farei acontecer abertamente, diante de todo Israel. Pois você me desprezou, ao tomar para si a mulher de Urias. Então disse Davi: pequei contra o Senhor, meu Deus. E Natã disse a Davi: mas, o Senhor perdoou o teu pecado e poupou a sua vida. No entanto, por causa desse absoluto desprezo que você demonstrou para com Deus, ao agir desse modo, esse seu filho, que você teve com Batseba, não viverá. Natã foi para sua casa. E a criança adoeceu gravemente. Davi então, orou a Deus, para que a criança sarasse, e jejuou. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira, prostrado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram reanimar Davi, fazendo com que se levantasse, mas ele não quis fazê-lo, e nem comeu nada com eles. E ao 7º dia, a criança não resistiu. Então, os funcionários do palácio ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram uns aos outros: o rei não ouviu nossos conselhos quando a criança estava doente. Se lhe contarmos o que aconteceu, poderá cometer uma insanidade. Mas, Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. E perguntou a eles: meu filho não sobreviveu? E eles responderam: não. Então Davi se levantou do chão, tomou banho, penteou os cabelos, perfumou-se, trocou de roupa, foi ao templo e adorou ao Senhor. Depois, voltou ao palácio e pediu que lhe trouxessem pão e comeu. E os seus empregados lhe disseram: nós não estamos te entendendo. Enquanto o menino estava vivo, o rei chorou por ele e não comeu.
Mas agora, quando soube do ocorrido, o rei se levanta e come. Sim, respondeu Davi. Enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que isso acontecesse. Mas agora que já aconteceu, por que jejuar? Será que eu poderia fazê-lo viver novamente? Um dia eu irei para o lugar onde ele está. Porém, ele nunca mais voltará para mim. Então Davi foi consolar a sua esposa Batseba. Tempos depois, Batseba teve outro filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. O Senhor amou a criança, e enviou uma mensagem por meio do profeta Natã, dizendo que, para Deus, o menino iria se chamar Jedidias, porque o Senhor Deus o amava. Você sabia disso? Que Deus chamou Salomão de Jedidias? Digita aí nos comentários, o que você achou dessa intrigante história do rei Davi e sua sedutora esposa Batseba. E se você é novo por aqui, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado de um próximo vídeo. Agradecemos por chegar até aqui, que Deus te abençoe e até a próxima.